Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast SA. Estamos aqui numa sequência de executivos do mercado. Hoje nós temos uma figura importantíssima do nosso mercado aqui. Comigo novamente o Joaquim. Bom dia. E o Boris. O Boris, que atua no nosso setor há muito tempo. Hoje vai compartilhar muita história com a gente aqui. Hoje também está como presidente do Sincor. Boris, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente hoje. Bom dia, Sócrates. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Boris. Baita honra estar aqui com vocês, dois especialistas aí. Acho que nós vamos ter um bom papo pela frente. Claro que se sobrar espaço, aqui eu estou em casa, a gente pode falar um pouco do Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha que trio de corintianos com aí. Certeza. Gostem ou não, tem 3 grandes corintianos aqui. Vai, Corinthians. Boris, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória aí no setor, né? Como que você começou no setor? Eu sei que você tem uma carreira muito interessante, mas para o pessoal que ainda não te conhece, difícil, né? Você, corretor, que ainda não conhece o Boris, mas que você contasse como que você começou no mercado de seguros. Olha, aí a gente tem que voltar a fita, vai dar branco e preto aqui, vai ser meio lento, mas vamos lá. Em 1975, mais ou menos, 74, eu entrei na faculdade, na PUC, que a gente falava agora há pouco, e eu fui buscar o primeiro estágio. Eu precisava ganhar algum dinheiro, porque meu pai não tinha para pagar a faculdade. Eu tinha que me virar. Já quando eu fiz o cursinho, eu fui vender tecido para ajudar. Enfim, tem uma história antes disso. Se der tempo, a gente conversa um pouco. E eu consegui realmente um estágio na FEPASA. Eu ia ser monitor do telecurso 2º grau. Só os mais velhos vão saber o que é isso, mas era um programa transmitido pela TV Cultura. TV Cultura de manhã. Isso, e você ficava ali na sala de aula tirando a dúvida dos alunos. Aquele Telecurso 2000, é isso? Não, tem a ver com isso? Não? Antes. Bem antes. Antes? É pré-história, isso é pré-história. E nesse interim, meu pai chegou para mim e falou assim, pô, tem um amigo meu, meio maluco, tal, mas ele quer montar um negócio em Guarulhos, vai lá ver, né? Aí eu peguei e fui lá ver, era uma cozinha industrial, fornecia refeição para a indústria. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu acho que faz sentido, né? Eu já começo, daqui a pouco eu estou ganhando um dinheirinho mais rápido aqui, e eu fui para lá. E o cara não era meio maluco, o cara era inteiro maluco, mas gente boa. Mas pouco tempo depois eu estava sozinho no negócio e eu fornecia refeição para a indústria. Então, primeiro registro, eu conheci alguns chefes de RH. Alguns diretores de RH, porque eu tinha, na época com 18, 19 anos, eu tinha um contato já com altos executivos, o que foi de um aprendizado muito grande, porque eu já não podia, mesmo meu pai me enchendo bastante, que Deus o tenha, eu, por incrível também que pareça, eu tinha um cabelo bem comprido, eu usava a camisa para fora da calça, cintura alta, e lá ele falava assim, nada, enfim, a gente foi para lá. E pouco tempo depois, meu cunhado veio trabalhar comigo e logo depois ele foi para os Estados Unidos, eu fiquei com o negócio sozinho e era pesado. Porque quando eu tinha que fazer compra no Ceasa, chegava lá e não tinha carregador, ombrinho aqui, acho que é por isso que dói, caixa de tomate, saco de laranja, tudo tinha que carregar numa Kombi, né, que eu vinha lá, uma Kombi 62, a primeira, depois a gente comprou uma nova, emoções fortes. E aí, quando meu cunhado foi embora, eu falei para meu pai, olha, nós vamos ter que reinvestir muito aqui, porque tinham que comprar equipamentos novos, nutricionista, tinha que triplicar a capacidade da empresa, que já era grande. Para você ter uma ideia, a gente fazia 2.500 almoços por dia. Né? A gente desmanchava 2 sacos de arroz, é muita coisa. Né? Com uma xícara você já faz bastante. Então, mas era pesado, era um trabalho realmente bastante pesado, todo o trabalho é digno. E nesse interim, o meu corretor de seguros na época veio lá renovar a pólice. Aí eu falei, olha, eu estou negociando aqui, né, tal, mas vou renovar, mas oportunamente eu vou te apresentar os novos donos. Coincidentemente, o novo dono chegou e eu já apresentei. Nesse interim também, eu bati uma Kombi que tinha lá, eu mesmo dei uma batidinha de leve, né? E estava no concerto, e eu fui levar a nota fiscal para o meu corretor, que era esse amigo da minha irmã, para pegar o reembolso. E aí ele começou a me perguntar o que eu ia fazer. Eu tinha uma proposta de montar uma administradora de condomínios, mas aí eu peguei carona, porque eu estava sem carro, até a minha casa. Ele ia perto da minha casa, no caminho existia uma gráfica, paramos na gráfica e eu fiz cartão e eu comecei a ser um subprodutor, o famoso Bagre com ele em 1975. Olha só. Então eu sempre digo que a gente planeja e Deus dá risada, minha mãe falava isso muito, mas aí eu comecei. E aonde eu comecei? Visitando
junto com o que é meu atual sócio, o pai do Maurício, do Mochi, o Pascoal, visitando quem? Aquele pessoal do RH que eu conhecia. É o Pascoal, essa pessoa? É. Ah. Aí o Pascoal foi comigo e ele falava assim, eu descobri a máquina de vender seguro, porque o pessoal gostava de mim. Porque Tinha um toda bom hora relacionamento. Toda olha hora eles só. tinham problema, precisava mais comida, eu dava um jeito, eu mesmo levava, eu mesmo carregava, eu nunca tive frescura para trabalhar. E aí, num dia só, nós visitamos 5 empresas, se eu não estiver enganado, 5 ou 6, fechamos 5 e uma ficou para o dia seguinte que o cara precisou sair mais cedo. Depois também não foi essa velocidade, vamos falar a verdade aqui. Mas ali começou, e aí, como eu tinha um relacionamento também dentro da minha comunidade judaica, de muitos amigos, de muitos anos, e a família também, enfim, o relacionamento já era bom, aí eu comecei vendendo seguro de uma forma muito diferente do que é hoje. Eu comprei uma moto com revolta da família toda, e a gente saía de moto, parava na calçada, entrava dentro das lojas, visitava 5, 6 clientes para fazer o cross-sell, para fazer o upsell, para fazer a prospecção, era tudo na base do manual mesmo. E aí eu fui crescendo, e depois de um certo tempo eu administrei a carteira desse rapaz que me convidou para trabalhar, e depois eu acabei comprando a carteira desse rapaz que foi para trabalhar, e depois eu fui para uma outra sociedade até chegar na Azteca, e isso já tem aí um bom tempinho, 40 anos de Azteca. Caraca, que história. Eu não fazia ideia disso, sabia, Joaquim? Não sabia. Não era fácil. A gente reclama de hoje, eu também reclamo de hoje, mas tinha coisas que realmente que era muito mais fácil. É o comercial raiz ali, né? O porta a porta, né? O olho no olho. E você trabalhava numa época que os preços eram iguais. Você pedia um cálculo na companhia A, até a forma de pagamento era igual. O cálculo era igual. O adicional de fracionamento de pagamento era 1.1 para todo mundo. Quer dizer, o cara tinha que fazer porque ele gostava ou porque ele confiava em você e no teu serviço, ponto. Não tinha, vou ver se eu arrumo outra mais barato, não tinha. Caraca, o olha mercado só. mudou muito, né? Porque as operadoras daquela época, a maioria hoje não existe, né? Que é a Intermedice. A operação no saúde não existia na mão do corretor, né? Você tinha ali Golden Cross, você tinha Intermédica, você tinha algumas Blue Life, e o Hospitaú vem também mais ou menos na mesma época, e o Bradesco Saúde também vem mais ou menos nessa época, um pouco depois, né, como novidade. E aí o corretor com medo gigante de vender esse plano de saúde ou seguro saúde. Ele tinha, eu cansei de falar isso em vários congressos, vários encontros, ele tinha um medo que o cliente dele ia ficar na recepção do hospital sem atendimento, como um carro fica na oficina sem a vistoria. E a gente falava, não é nada disso, não é assim que funciona. Tanto é que deu no que deu nesse mercado que a gente vai falar daqui a pouco, gigante. Tinha uma apresentação que eu fazia, que tinha evolução do setor, que a Golden criou o mercado classe A, né? E o plano de saúde era para elite. Uhum. E aí depois a Golden vendeu essa carteira pro Bradesco. Sim. E aí o Bradesco entrou nesse segmento, que era para competir com o Hospital, depois o Hospital foi sair. Aí a Golden já tinha percebido que o mercado não era esse. O mercado era a classe média que estava surgindo. Sim. Ela relançou a Golden com a classe média e criou 2 milhões de clientes. Perfeito, Joaquim. E criou um modelo de comissionamento, que ela criou que as 4 parcelas, a quarta ia para o corretor e a quinta ia para o senhor Milton Alfonso. Exatamente. E nessa época... O dono da Golden. E nessa época... Ah, é? É sério isso? É verdade. É verdade. Era 4 parcelas e a quinta era dele. Havia até um desconto, né, para quem tinha Golden, que sei lá, já dava para ter uma outra análise de utilização, não as que temos hoje com as informações, enfim, né, os métodos hoje e tal. Mas aí quem vinha da Golden já tinha um desconto bastante interessante para ir para Bradesco. Tem uma história que eu acho que é folclórica, mas quando a Mil surgiu em 78, para credenciamento, ela não conseguia fazer o credenciamento tão rápido. E no começo diz o lendário Paulo Marcos que eles trocavam a capa do orientador da Golden, colocavam o da Mil e vendia. Isso eu já ouvi do próprio Edson. Eu não sei se é verdade, mas... Eu não já posso... ouvi do próprio Edson no Rio, que ele trocava a capa do livrinho da Golden, colocava a capinha da Mil e vendia o plano de saúde. Vocês podem chamar aqui alguns elementos da minha idade aqui que vão confirmar todos esses boatos, mas a maioria tinha um certo fundamento. Tem muitas histórias aí que realmente como é que deu certo, né? Mas é fácil, é só contextualizar o mundo da época.
Os recursos que você tinha para fazer Verdade. qualquer ação de comunicação, Hoje muito corretor que está começando, ou o pessoal que está sendo formado no corretor, não sabe nem o que é orientador médico físico, porque nem tem. Conheceu isso, né? Daí eu já quero dar parabéns para vocês, pelo Corretor SA. É fundamental que quem entre no mercado já entre com um certo conhecimento. Antigamente não. Tinha até uma pecha que virava corretor de seguros do cara que não deu certo na sua atividade. Ele tinha uma loja de carro, ele quebrou, ele ia vender seguro. Exatamente. Isso foi verdade. Eu conheço alguns e uma boa parte já não está mais nesse mercado, já está num outro mercado muito longe, mas era verdade. E quando você dá a formação, você já cria um personagem com qualidade. De especialista, né? De especialista, porque o mundo mudou. Exatamente. Né? Você tinha limitadores de cobertura, a questão das questões de pré-existência, tinha um outro tratamento. As informações tinham um outro tratamento. A permanência tinha outro tratamento. Os profissionais não faziam o troca-troca que hoje muitas vezes fazem. Então, a gente tem que contextualizar para a gente ter uma ideia bastante real. Ô Boris, a gente tem falado bastante isso aqui. Cara, eu conheço poucos mercados tão bons quanto o nosso. De corretor de seguros. Por quê? Até eu mandei uma mensagem para você outro dia, né? Que eu tô estudando sobre isso para entender mais a fundo, mas você tem pouquíssimas histórias de corretoras que fecharam, né? Via de regra, o que acontece? Fecharam você acabou no sentido de falir, faliu, né? Né? Você falou, comprei a carteira. Então, o corretor, né, ele é um tipo de serviço, de comércio, de negócio, em que, ao mesmo tempo que você ganha na transação, você está construindo um ativo, que é a sua carteira. Né? E um belo ativo. Um belo ativo. E poucos mercados proporcionam isso. Que pode te dar até dependendo da carteira que ele tem, uma vida longa de rendimento. Exatamente. Mas o grande problema, Sócrates, está na sucessão. Hoje, nenhum corretor vende, você tem toda a razão, porque ele está quebrado. Ou porque ele ficou muito pequeno, né? Ou porque ele não quer mais por tempo tocar o negócio, porque cansou, quer se aposentar. Mas ele pode fazer uma parceria com alguém também que é uma boa saída, mas uma grande parte que me procura, é o cara que não tem sucessão. Eu sei que você é mentor aí de sucessões. Então, mas por que não tem? Porque o corretor, ele tem um péssimo hábito de chegar em casa e reclamar. E o filho jantando lá, comendo a pizza do domingo, e o pai contando que ficou nervoso, porque isso, ele fala assim, não quero isso para mim. E hoje as opções de profissões são muito grandes, são enormes. Eu não tinha tanta escolha do que fazer na vida. Você tinha poucas escolhas, tanto para escolher a profissão como para estudar. E tem um negócio que eu falei outro dia, que eu tinha vergonha de falar. Você tem que despertar, e isso acontece para quem vem para o Corretor SA, pode observar o empreendedorismo da pessoa. Sim. Quem é empreendedor vai morrer empreendedor. É verdade. Eu tenho 69 anos. Eu tinha vergonha de falar que a minha carteira de trabalho até hoje está em branco. Eu tinha vergonha. Eu falei isso só numa palestra de pós-graduação na ENS, porque eu queria mostrar que o funcionário da seguradora, o funcionário da corretora também pode ser um empreendedor. Aí eu abri esse jogo, depois eu até fiquei aliviado, porque eu tinha vergonha. Né? Pô, você nunca trabalhou para ninguém? Não. Minha história toda aconteceu desse jeito. Não é que eu tinha isso claro, ela foi acontecendo, as coisas vão acontecendo na tua vida. É até engraçado que quando eu tive 15 anos de história dentro da Amil, né? E eu gerava um certo tumulto na companhia. Já daquele tempo. E uma vez o Edson me explicou. Ele falou assim, sabe por que você gera tanto tumulto? Porque você é empreendedor. Isso. Aí você fica batendo a cabeça nos departamentos, você bate a cabeça com os diretores, não sei o que, você tem que empreender. Então tem um empreendedor dentro da corporação que em algum momento ele vai sair ou vai ficar frustrado, né? Então, a hora que eu saí para empreender, que foi em 2015... a minha vida mudou completamente, deslanchou, foi fazer outro tipo de coisa, né? Então... E assim como você, muitos fizeram esse caminho. A gente tem no mercado ainda muitos ex-Bradesco, ex-Itaú, ex-Amil, né? Porque chega uma hora que você precisa realmente abrir teus horizontes. Exato. E você sente que lá o funil você ia ser o quê? O presidente da Amil?
o vice-presidente da Mil. Não, você foi tentar buscar a tua carreira e está aqui hoje com uma carreira brilhante. Você, Sócrates, todo o teu pessoal, porque você tem que ir atrás dos teus sonhos. Você não pode ficar preso. Cheguei aqui, tá bom. Isso não existe mais. Aquela figura do funcionário público, aquela figura do cara que foi, né, trabalhava com negócio de contador, acabou. Você fica para trás. Olha 2015. Olha o mundo em 2015 e compara com o mundo hoje. Talvez você tivesse saído antes ainda da Mil. E a gente até fez uma reunião semana passada com o time interno, né? Que mostrava exatamente, o Joaquim trouxe um slide que mostrava exatamente a evolução, né? A cada década, né? Isso. E que hoje as evoluções estão acontecendo a cada ano. A cada ano tem surgido novas tecnologias. O slide mostrava, né? lá 1400, a prensa, né, da escrita. Aí 200 anos depois, a máquina a vapor. Aí 50 anos depois, a televisão. Aí de repente, nos últimos 10 anos, há 15 anos atrás, não tinha o Google. Quando surgiu o fax, eu cheguei a operar telex no meu escritório. Olha só. Pode colocar aqui, pessoal, mas pode colocar um branco e preto aqui que não tem problema. Quando surgiu o fax, eu fui falar com o Pascoal, com o meu sócio original, até hoje, graças a Deus. Aí eu fui explicar para ele que tem um negócio chamado fax. Aí ele falou assim, mas quem vai ter isso? Custava dinheiro, era meio contrabandeado. Quem vai ter isso, Boris? Eu falei, todo mundo. Eu falei, pô, vou comprar, mas eu não acredito. Tá aí no que deu. Antes a gente tinha que buscar uma carteirinha, uma nota fiscal, uma cópia da... Você saía do centro, você ia até Santo Amaro pegar, e os motoboys ainda não estavam, era o boy mesmo, o tradicional, raiz de ônibus, etc e tal, né? O que matava os vales de transporte e tal, os passes na época e tal. Ele ia a pé em muitos lugares e tal. Mas era muito difícil, era muito lerdo, as mudanças eram muito lerdas. Hoje você não pode bobear. Você acorda, abriu a internet e você vai ver que o mundo já mudou. Mas falando em mudança, Boris, assim... Como que é a tua visão hoje em relação ao mercado de saúde e seguros? Você está otimista? Como é que você enxerga? Olha, a gente tem que falar a verdade aqui. Tem coisas que me preocupam, tem coisas que me assustam, mas tem um otimismo. Eu acho que toda a situação você pode olhar com otimismo. Nós não podemos deixar de falar aqui das fraudes que estão ocorrendo. Verdade. As fraudes, o aumento... Que sempre ocorreram. É que agora está sendo... intensificou, né? Exatamente. Sofisticou. Tem novos players na fraude. Exato. O segurado que chegava somente na consulta e a mocinha perguntava se o senhor quer 1 ou 2 recibos, ela hoje te pede login e senha. E aí abriu a porta para o vírus. Dar login e senha no seguro-saúde é como você me dá o teu cartão de crédito com a tua senha. Pronto, está feito o estrago. Então esse é um problema. É um cheque em branco, né? É um cheque em branco. E tem pessoas que usam, boa parte usa isso meio para o mal. Meio não, usam para o mal. Então esse é um alerta. Porque o final disso é um aumento de custo, é uma dificuldade da pessoa permanecer no plano, das empresas conseguirem dar esse benefício. Então esse é o primeiro alarme. Outra coisa que me preocupa e bastante também é o estreitamento de oportunidades que nós temos, de parceiros que nós temos. A consolidação. A consolidação. Isso vai dar um produto verticalizado? Calma. Vão ter produtos verticalizados regionais, ou não deveria chamar de verticalizado, só de regional? Claro, já tem, sempre teve e vai continuar tendo. Mas você fica assim, fala, bom, será que agora é a hora? Não sei, eu acho ainda que não. Mas você vê, antigamente você viu uma compra em cima da outra, tal, agora você vê isso ocorrer de uma forma muito grande. Então você acaba tendo muito menos opção. E aí isso pode ter consequências comerciais, isso pode ter consequências de permanência. Antigamente a gente tinha orgulho de falar que trabalhamos tanto tempo e a gente tinha orgulho de falar que somos clientes do banco há tanto tempo, que temos meu seguro, eu tenho meu seguro desde a Golden Cross. Não tem mais. Hoje é preço, rede, benefício e facilidade. Tecnologia, uma tecnologia que ainda é perigosa, tá deixando o humano um pouquinho de fora. Nós estamos falando com 5 gerações ao mesmo tempo. Alguém que ainda quer falar com o telefone e alguém que consegue usar o aplicativo com a maior facilidade. Então são preocupações. Desespero? Não. Otimismo? Sim, porque aí você também pode chegar lá, achar uma outra solução, uma melhor solução. Algumas empresas podem adquirir esses planos bem regionalizados e, sei lá, colocar diretoria em outros... As soluções vão aparecer.
O problema é quando não tem nenhuma possibilidade de solução. Aí é um problema muito sério. Mas eu acho que sim, nós temos problemas pela frente, não só no saúde, em todos os ramos nós vamos ter essa dificuldade, estamos com problema de aceitação nos seguros de propriedade, nos seguros industriais. A solução vai aparecer. Está demorando bastante, mas a gente acha que vai aparecer. Eu acho que, complementando o que você está falando, o sistema é muito fragmentado, né? Então, o consultório, o laboratório, o hospital, o corretor, a operadora, a seguradora, eles são fragmentados. E esse sistema, eu acho que ele está olhando de uma forma bem crítica, né, para gestões, porque a própria consolidação do setor está fazendo que isso tenha alguma amálgama também, mas a solução vem, né? A gente esteve aqui com outro executivo que falava, o próprio corretor ele tem que ser um agente junto com a operadora e com a seguradora para informar em relação a essa situação, né? Tinha uma matéria da Folha, o Itaú demitiu 86 funcionários por uso indevido do reembolso. Por fraude. CCR 200. Por fraude. Por fraude. O funcionário. Então, assim, eu acho que aí vem uma revolução que tem a ver com um pouco da mudança do país, né, também. Mas, Joaquim, você falou um negócio que é importantíssimo e no Sincor nós vamos fazer essa campanha. O corretor de seguros, ele tem um papel fundamental nisso. Eu já conheço corretores que mandam junto com o material de implantação um guia de procedimento e alertando claramente as consequências de uma fraude, que vai desde o aumento, desde ele perder o emprego, desde ele ser responsabilizado. O corretor, ele não é só um vendedor de plano de saúde ou de seguro-saúde ou do automóvel. Ele é a pessoa de confiança do segurado, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, seja uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa. Ele é o provedor de solução que vai acontecer em função dos problemas. E uma grande coisa, teve um outro executivo que estava aqui que a gente discutiu muito. O elo começa no doutor, né? E o doutor, muitas vezes, hoje não está mais no orientador, ou seja, você tem acesso a ele pelo reembolso. Então, o compromisso dele com a operadora, com a seguradora, é nenhum. Então, ali começa a fonte do problema, né? Tanto no excesso de solicitação de exames, que aí vem um problema de tecnologia, porque as operadoras e seguradoras não estarem integradas com digitalização para que você não tenha que fazer exame de novo ao mesmo tempo, né? Você vai em 3 médicos hoje, especialidades diferentes, eles pedem 3 toneladas de exames e você faz todos de novo, né? Ou seja, eles deviam estar arquivados numa nuvem lá que qualquer um acessasse. Essa solução vai ter que ser, né? Ou seja, a reforma da cadeia. É por isso que eu falo da cadeia. Então, é simples. Que vai da consciência do segurador, do corretor, do operador, segurador, corretor e do consumidor. Do médico, das enfermeiras, das recepcionistas. Todo mundo vai ter que mudar a cabeça para isso. Senão, vamos ter problema sério. Boris, aproveitando essa sua fala, como que você foi parar no Sincor, cara? Conta um pouquinho disso. Inclusive, turma, você, corretor de seguros que ainda não é associado ao Sincor, eu tenho acompanhado de perto aí a produção de conteúdo que vocês fazem, os encontros, né? O Sincor tá com uma nova sede, com um baita de um espaço lá. Esse ano tem um grande evento aqui em São Paulo, inclusive, né? Mas eu tenho sentido, Boris, essa aproximação do Sincor com várias iniciativas, né? Trazendo o corretor para discussão, para perto, para desenvolvimento e tudo mais. Antes de falar do Sincor hoje, mas eu queria saber como que você foi parar no Sincor, cara. Hoje você tá presidente do Sincor, né? São Paulo hoje. Verdade. Na minha vida, muitas coisas ocorreram que eu não sei explicar por que ocorreram. Mas lá atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o João Leopoldo Braco de Lima, que tinha na época a Libra Corretora de Seguros, o Libra Clube, que era um estipulante de seguro de vida, uma plataforma de seguro de automóvel, ou seja, era uma pessoa à frente do seu tempo. E a gente acabou tendo uma oportunidade, onde eu fui trabalhar, tinha um estipulante pequeno de vida, estava mal das pernas, de novo com o Pascoal, nós fomos lá, entregamos o problema, eles tomaram conta do problema e resolveram o problema para a gente. Ficaram com as dívidas, ficaram com a produção, vai trabalhar, quando eu tiver dinheiro eu te chamo. Isso é importante reconhecer. Legal. Só que isso deu uma relação minha com o João de muita confiança. Muito tempo depois foi o inverso, ele precisava de um apoio e eu dei o apoio e incorporamos a Libra Corretora para dentro da Azteca. Mas aí ele começou a me aproximar, ele me levou para o Clube dos Corretores Seguros, que depois eu vim ser mentor por 2 gestões, e também me levou para o sindicato.
E no sindicato, durante muitos anos, até a primeira gestão Camilo, eu não quis cargo. Eu queria ser um colaborador, cuidando da área de comunicação, da área de marketing, mas eu não queria ter a responsabilidade do cargo. Eu preferia trabalhar nos meus negócios. E aí a coisa vai andando, enfim, o Camilo surge como uma opção de insatisfação do mercado com a atuação na época do Sincor, e aí a gente entra de cabeça na campanha. Nesse inteirinho eu conheci muitos corretores na capital, no ABC, no interior, eu entro de cabeça na campanha. Um dia antes, o Camilo vai montar a chapa final, fala assim, não quero cargo. Não, como você não quer cargo? Você trabalhou ombro a ombro, você me ajudou lá, me indicando no Clube dos Corretores para ser o mentor. Falei, vamos para a eleição, não quero cargo. Bom, não teve jeito, eu acabei assumindo o cargo de vice-presidente e fizemos parceria durante 2 gestões muito boas. E o cenário todo, quando nós precisaríamos disputar uma nova eleição, eu fui indicado, o Camilo fez uma pesquisa com os corretores, com os diretores regionais. A gente tem um time de mais de 400 voluntários atuando no Sincor. E meu nome surge muito forte. E era uma eleição, a gente não queria perder politicamente o controle e continuar o que a gente vinha fazendo, um excelente trabalho. Você teve quase trabalho. 90% dos votos? 87. Olha, tá vendo? Entendeu? Mas com todo respeito, o Morales é meu amigo, eu acho justo, acho legal ter uma disputa. Super saudável. É super saudável. Mas tanto é que a gente é super amigo, ele, a Lourdes e tal. E aí eu acabei ficando como presidente e também acumulo também o cargo de vice-presidente de região sudeste da FENACOR. Mas eu já tinha essa relação. Eu ajudava muito o Leôncio de Arruda, que é figura carimbada. Sim. Eu era um conselheiro. Os maldosos me chamavam de Golberido Couto e Silva, né? Que era um militar aí que aconselhava os governos. Hoje quais são os 2 ou 3 principais pilares aí que o Sincor está focando? Olha, eu vou dizer o que é o principal para mim. E depois eu vou falar do Sincor. É importantíssimo a gente ter a representatividade perante ao governo, perante as operadoras, perante as seguradoras. O Sincor faz um trabalho espetacular. Foi assim no Simples, que nós conseguimos o Simples para o corretor. Verdade. É assim quando um corretor tem uma dificuldade num sinistro negado e o Disque Sincor reverte na pandemia, chegou a bater 80%. Olha só. Sem carteirada, apenas mostrando o caminho certo daquela dificuldade, que também vai numa devolução de proposta, numa interpretação, não é só sinistro negado. Problemas que o corretor tem com as seguradoras, com as diversas seguradoras. Nós temos também a necessidade de conversar com o governo. A FENACOR faz um trabalho, o Sincor é filiado à FENACOR, mas isso é muito importante. Nós estamos agora com esse projeto que estava arquivado, desarquivado, é um problema. Nós temos que atender. Os eventos que a gente faz com conteúdo, desde as comissões técnicas que a gente tem, tudo isso vai somando. Só que o corretor é um pouco acomodado com isso, né? Quer dizer, é como se nós tivéssemos 10 amigos, nós fomos comer pizza todo domingo e só 4 pagam a conta, o resto não paga. Mas na hora de acertar o dissídio coletivo, na hora de mudar uma condição, você falou de um evento agora 5, 6, 7 de outubro no Transamérica, quase 10 mil pessoas nesse evento, é o maior congresso de corretores de seguros que eu conheço. Conheço no Brasil, conheço na América Latina e conheço fora também. É um espaço fantástico, corretores de todo o Brasil, é um negócio impressionante, né? Vocês já viram algumas coisas, me ajudaram até na escolha de algumas atrações lá, eu agradeço aqui de público, né? Vocês foram muito legais aí comigo, mas eu acho que o corretor tem que ter essa consciência. O nome sindicato, ele não é simpático. Mas nós somos um sindicato patronal. Exato. Nós estamos lá para defender os nossos interesses. Quando uma companhia toma alguma atitude e tal, a gente vai atrás. Quando tem algum problema, a gente vai atrás. Nós temos uma reunião mensal intersindical, comandada pela Simone, minha vice-presidente, nossa vice-presidente, onde sentam os principais executivos das companhias com a diretoria do Sincor, onde a gente troca problema. Onde a gente mostra o caminho, que é um exemplo prático disso, as assistências durante a pandemia e pós-pandemia, guinchos, tal, assistência ficou um caos. Não é porque ficou um caos porque alguém quis,
porque o efeito pandemia, o cara tinha um guincho, virou caminhão de entrega do Mercado Livre, o cara tinha uma moto, virou iFood, enfim, né? As companhias demoraram para fazer o reajuste do diesel. Não tem inocente, tem problemas, mas a gente resolveu, colaborou com a FENACOR o Brasil inteiro. Então o corretor tem que fazer esse exame. O que ele, de consciência, o que ele tem de benefício, ele contrata um sistema de gerenciamento de corretora mais barato, ele tem uma apólice de responsabilidade civil profissional mais barata, ele tem desconto para comprar computador financiado, são inúmeras as vantagens. Colônia de férias para ele e para os funcionários, um convênio com o SESC para ele e os funcionários poderem usar fora de alta temporada, é um preço super barato, convênio com colônias de férias que eram de sindicatos, que, enfim, com a perda Até certificação, né? Financiamento. Tudo. Nós temos a cooperativa, a Credicor. É uma cooperativa que tem vantagens espetaculares. Então, eu realmente tô careca, né, de ver e tal, mas e rouco de falar, que eu não entendo porque um corretor não despende pouquíssimos reais e participa dessa empreitada. Realmente não faz sentido. E vai de encontro com o que a gente vem falando aqui, né? Esse momento do mercado. O corretor que estiver mais preparado, que estiver bebendo na fonte ali, né? E assim... Hoje temos vários canais de comunicação no nosso setor, isso é muito bom, bons canais de comunicação, mas nada como beber na fonte, né? Claro. E eu vejo, toda vez que eu tenho alguma dúvida técnica ou eu quero confirmar alguma informação, eu sempre recorro ao Syncor. Então é importantíssimo você aí que não ainda é associado ao Syncor, se associe. Tem a TV Syncor também no YouTube, que é muito legal, tem conteúdo direto lá. Verdade. Com as companhias, enfim, sempre trazendo novidades. Tem o programa dele, né? Não, o programa é outro chapéu. Depois a gente faz o merchan do programa. Boa. Não, mas ó, eu esqueci, no Disque Syncor, que é esse departamento que faz essa revisão de negativas, no último ano, que eu me lembro aqui de cabeça, 4 grandes sinistros revertidos, coisas entre 300 e 350 mil reais. Se esse corretor não tivesse o apoio nosso, ele ia ter que ter um advogado, gastar dinheiro, e não sei se ele reverteria. A gente foi com argumentos técnicos de experiência e revertemos. Não é carteirada, tecnicamente. Então, se não vale... É um suporte técnico. É uma garantia, é uma tranquilidade. Eu vejo os advogados, né, CASP, OAB, eles defendem, eles têm orgulho. O corretor de seguros tinha que ter orgulho de ter o Syncor São Paulo, o sindicato mais forte, mais numeroso, mais representativo da profissão no Brasil inteiro. Ele tem que ter, ele fala assim, ele deveria ter orgulho de participar. Então, Boris, falando do programa que você montou e está agora já há bastante tempo fazendo, que é aos domingos, certo? Isso. Todo domingo. Gazeta, horário 20h30. Nobre, hein? No domingo. Antes do Mesa Redonda. Fala aí, o que é, de onde você teve essa ideia? Primeiro vamos fazer justiça. Eu não tive essa ideia. Quem montou esse programa foi o Leôncio de Arruda. Eu ajudei ele a montar, eu fui com ele em algumas TVs abertas, algumas coisas fechadas, não tinham as opções que a gente tem hoje, mas o baixinho lá, ele era teimoso, ele era firme, ele queria TV aberta e acabou dando samba na Gazeta. E eu ajudava o Leôncio com o conteúdo, principalmente quando saía de alguns assuntos que ele não dominava plenamente. O Leôncio conhecia a vida muito bem, automóvel muito bem, alguns outros ramos, mas quando eu tinha algumas coisas, eu ajudava com a pauta, com perguntas, com respostas, só porque eu gostava de fazer isso daí. E aí o Leôncio acabou 12 anos atrás, mais ou menos 12 anos e pouco atrás, ele ficou doente e me pediu ajuda se eu podia gravar alguns programas quando ele não estivesse bem. Eu ajudei ele tanto na doença, indicando alguns médicos amigos lá no Einstein e tal. E, infelizmente, 1 ano depois que ele detectou o problema, ele faleceu. Nesse período que ele estava em tratamento, tinha muitos dias que ele tomava quimioterapia e ele não conseguia realmente fazer o programa. Ele estava baleado, perdeu o cabelo, enfim, como todas dessas doenças malditas aí que demorando para ter a cura, evoluindo, mas ainda longe. E aí eu comecei a fazer alguns programas, o Pedro Barbato, que tem o programa de rádio também toda segunda-feira, também fez alguns programas, e aí o Leôncio faleceu, o filho do Leôncio me ligou, falou, Boris, nós temos um contrato, tem uma multa, você não quer fazer o programa? Quanto você quer? Eu falei, puta, de jeito nenhum, teu pai foi um baita amigo, um baita cúmplice aqui, né, nas discussões, eu vou fazer, não vou dizer com prazer, porque ele morreu, mas eu vou me sentir feliz de ter ajudado, e fiz. Quando o contrato estava chegando no fim, o pessoal
da Gazeta me chamou, junto com a Karina, que está comigo até hoje, trabalhou no Sincor, mas trabalhou também próximo ao Leôncio. Ela que, na verdade, montou todo o histórico do programa, como é que ia ser, ela que montou. E me chamou lá na Gazeta. O pessoal falou, olha, você está indo bem, nós estamos gostando e tal. Você não quer continuar? Eu falei, pô, sei lá, tá gostoso, né? Eu não vou dizer que eu não gosto de fazer, eu adoro fazer o programa. Ele colabora no meu relacionamento, enfim. Aí eu falei, olha, mas eu não consigo pagar o que está aí, eu preciso conversar com mais patrocinadores, mudar um pouco, cobrar menos demais, enfim, tinha uma certa concentração. Me deem uma condição por 6 meses e a gente faz um piloto aqui, a gente faz um teste. Mas eles falam, não, mas a gente quer porque você está indo muito bem, você... Tá bom, mas precisa pagar, aquilo custa e não custa pouco. Aí eu fiz uma rodada aí com os principais, na época os principais patrocinadores, todos continuaram. Fui à busca de outros patrocinadores que ajudam na construção da pauta. Não posso chamar só os patrocinadores, eu tenho liberdade de chamar vocês lá e falar. Porque eu tenho que levar informação pro corretor, pro mercado e pro consumidor. E isso já estamos lá há mais de 11 anos e graças a Deus muito bem. Eu tenho até, às vezes eu fico ainda sem graça, né? Eu encontro pessoas viajando aí pelo Brasil, em congresso de corretor, o pessoal pede até para tirar fotografia, pede até para dar autógrafo para a mulher, mas todo mundo tem esse reconhecimento da contribuição de informação. Mas agora, isso, Boris, isso é importante que você falou. A gente começou o Corretor S.A. o quê? 2 anos? Isso. Consistência de conteúdo há 2 anos. E ele tem alcance nacional, né? Claro. Por causa dos meios digitais. E no Corretor S.A. Day do ano passado, muitos corretores de outros estados vieram visitar aqui antes o evento. E foi engraçado que eles encontravam o Sócrates, encontravam o Hernani, eu me encontrava e tinha gente que chorava. É verdade. E você fala, mas o que está acontecendo? Você vê a carência do país em relação a cuidado, a acesso, oportunidade, né? Então, a hora que a gente vê nisso, que começa a gerar propósito do que a gente está fazendo, né? E eu acho que você lidar com o corretor, quanta gente você cuidou e mudou a vida, que essas pessoas às vezes te mandam lá no inbox uma mensagem e falou, poxa, você não sabe o quanto você foi importante para mim. E tem gente que fala assim, vocês estão lá blogueiro, não sei o quê, mas tem as mensagens que a gente ouve que mudou a vida de algumas pessoas de verdade, não só financeiramente, mas de cuidar da família, oportunidade, crescer, estudar, né? A gente tem vários cases assim, né? Que hoje tem um nome para isso, referential marketing, né? Mas isso faz a gente continuar, né? É legal porque o programa é gravado de quinta-feira e às vezes eu gravo com antecedência e quando ele está no ar no domingo, eu vou recebendo mensagens elogiando, parabenizando pelo entrevistado, tal, me ajudou, você pode me dar o contato, tal. O pessoal pensa que talvez que esteja ao vivo, mas eu recebo mensagens. E é gozado, o que você falou é verdade. Outro dia, faz pouco tempo, eu fui almoçar no shopping Genópolis com meu filho, aí eu estou na escada rolante, um senhor, ele fala assim, você é o rapaz do programa Seguro? Eu falei, sou, Boris, muito prazer, dei a mão para ele. Ele falou, olha, eu não sou do mercado, mas eu gosto muito. Isso ocorre toda hora, porque a televisão ainda é super importante. Né? Um ponto dá um monte de televisor ligado assistindo. E também com parabólica, com meios digitais, a gente chegou hoje no Brasil inteiro. Então tem uma grandeza muito grande. Muito bom, muito legal, Boris. Parabéns pelo trabalho, porque realmente sempre que dá eu estou acompanhando e é um conteúdo de muito valor, é um conteúdo técnico via de regra, né? Isso. E realmente ajuda a gente no dia a dia até para entender e estar ligado na cabeça das companhias, né? Com as tendências e o que a gente pode tirar de insumo disso para o nosso dia a dia na ponta com o cliente, né? Boris. É porque nós temos que ter consciência, vocês aqui nesse trabalho que vocês estão fazendo, nós temos que ser condutores de informação. Nós temos que levar, porque às vezes tem uma oportunidade tão grande e o nosso corretor, ele às vezes demora uma fração de segundo e alguém sai na frente dele. Esse é o objetivo. O cara tem que estar preparado no conteúdo, na informação e na agilidade. Verdade. Boris, eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui, muito enriquecedor. Tenho certeza aí que muitos de vocês, assim como eu, tiraram vários insights aqui dessa conversa. Não conhecia 100% da sua história. Parabéns pela jornada aí. Obrigado. Pela persistência, determinação. Parabéns por ser quem você é, porque o Boris é um cara que a gente tem pouca relacionamento no dia a dia, mas toda a oportunidade que eu tive sempre demonstrou ser
uma pessoa extremamente do bem. Obrigado. Tem uma habilidade relacional incrível, não está onde está por acaso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos corretores que estão nos antes da assistindo. mensagem dele, agradecer que o Boris sempre foi entusiasta e sempre apoiou o Corretor SA como Verdade. iniciativa. E o teu apoio é fundamental pra gente. Obrigado. Eu sou fã realmente de toda iniciativa que vai melhorar o profissional corretor de seguros, vai ter meu apoio. Ponto. Isso eu realmente não abro mão, porque eu também fui ajudado com outras ajudas. Os profissionais das seguradoras me ensinaram muito. Verdade. Outros corretores me ensinaram muito. Então eu acho que eu sou devedor de ser o condutor, parte, né, dessa possibilidade. Mas eu queria dar uma mensagem para você, corretor de seguros, principalmente para você, corretor que está começando a sua carreira. Acredite na sua carreira. É uma carreira cheia de possibilidades. É uma carreira nobre. Eu me senti profissional da corretagem de seguros num dia que um cliente meu me convidou para o casamento da filha dele e eu sentei na mesa do advogado, do contador e de mais um assessor econômico que ele tinha. Então eu senti que eu era importante. Você vai ser, você já é importante. Você tem uma carreira, como eu falei agora, super propositiva, mas depende muito da sua atuação. Depende muito da busca por conhecimento, da melhora que você tem que fazer, como qualquer outro profissional. Um médico que não se atualiza, um psicólogo que não se atualiza, um advogado que não se atualiza, nesse mundo competitivo, vai ficar para trás. Eu conto com vocês no sindicato, conto com a audiência no Programa Seguro e tenho certeza que vocês contam aqui com o pessoal do Corretor SA e também não posso deixar de agradecer o convite. Foi muito gostoso esse papo. Eu espero que vocês não cansem e me chamem outras vezes e eu estou sempre à disposição. E parabéns por esse trabalho do Corretor SA. Obrigado, Boris. Muito obrigado, Boris. Valeu, gente. Turma, nós vamos deixar aqui as redes sociais do Boris, LinkedIn, o canal do Sincor também, as redes sociais do Sincor para vocês acessarem depois. Você que está nos assistindo, deixa o seu like, compartilha. Você que está nos ouvindo no Spotify, siga a nossa playlist para que você possa ser notificado toda vez que sair um novo episódio. Muito obrigado a todos e a gente se encontra no próximo Podcast SA. Valeu. Um abraço.